Como aprender outro idioma de forma fácil e natural? Essa é a pergunta que eu vou te responder nesse vídeo de hoje. Bom, só para me apresentar rapidamente, meu nome é Kim, eu sou poliglota, eu falo 6 idiomas, sou fluente em 5 deles e comecei a estudar mais um, comecei a estudar há pouco tempo atrás o chinês, o mandarim, e muito do que eu vou falar aqui é o que eu realmente utilizo para estudar no meu dia a dia. Bom, então a ideia nesse vídeo aqui é passar 8 dicas para vocês, eu separei 8 dicas muito fáceis, muito práticas para vocês aplicarem no estudo de vocês, se vocês já estão estudando algum idioma, se vocês querem começar a estudar um idioma, vocês vão ver que elas são bem acessíveis, todo mundo consegue fazer. Muitas dessas dicas talvez vocês já tenham visto em outros canais, outras pessoas falarem, mas eu vou falar para vocês como eu aplico elas no meu dia a dia, na minha rotina. Bom, vale ressaltar que eu não vou aqui falar o que é certo ou o que é errado, longe de mim, acho que essa não é a proposta do vídeo, até porque não existe uma maneira única de estudar, cada um aí gosta de estudar de um jeito, eu estou aqui para falar como eu faço a minha rotina e são coisas que eu sei que funcionam. Bom, então chega de enrolação e vamos para as dicas. E a primeira dica é o que eu chamo de escuta intencional. O que é a escuta intencional? É você ouvir o idioma, você literalmente escutar o idioma, só que de uma forma intencionalmente voltada para aprender esse idioma. E isso pode ser feito de diversas formas, né? Você pode consumir conteúdos diversos, você pode assistir uma série, assistir um filme, ouvir um podcast, que é algo que eu faço bastante. Você pode ouvir música, e tudo isso é muito legal, muito válido, funciona, mas eu vou te recomendar um tipo de conteúdo que eu acho que pode ser mais benéfico aí, principalmente no começo da sua aprendizagem. Aqui no YouTube você tem vários canais que produzem conteúdos de ensino de idiomas, e vários desses canais produzem conteúdos de conversação. E eu acho que é esse conteúdo que você pode pegar para estudar. São pessoas que estão ali conversando entre elas sobre o dia, sobre a rotina, tá? Ou pessoas que estão ali sozinhas falando também, explicando o que elas fizeram no dia, o que elas vão fazer. Esse é o tipo de conteúdo que você pode aproveitar, que você pode consumir, porque é um tipo de conteúdo que ele é feito de uma maneira um pouco mais didática, né? Digamos assim. Porque normalmente essas pessoas falam de uma forma mais devagar, elas falam de uma forma um pouco mais eloquente, elas colocam para fora a palavra, então você consegue acompanhar mais fácil. Elas não usam gírias, né? Enfim, coisas muito locais, muito específicas ali do país, da região. Às vezes até usam, mas de repente elas ensinam você a usar de uma maneira correta. Elas normalmente evitam palavras mais complexas, assuntos muito complexos. Então, é mais fácil de você acompanhar, de pegar essa base, sabe? Esse básico, assim, que você precisa para começar a aprender o idioma. E aí você continua, claro, consumindo os outros conteúdos que você gosta. Mas pegar esse conteúdo de conversação, assim, no início, é muito bom e ajuda muito. E aí a gente já encaixa a nossa dica número um na dica número 2. Todas as dicas vão se encaixar, tá? Todas elas fazem sentido juntas. Bom, a dica número 2 é vídeos curtos. Prefira vídeos curtos, prefira conteúdos menores. Por quê? Porque a ideia aqui é você assistir esse vídeo, você assistir esse conteúdo mais de uma vez. Então você vai ver ali 2, 3, 4 vezes. Então com o vídeo curto você consegue fazer isso mais vezes. Se você pegar um vídeo muito grande, um vídeo de 40 minutos, um vídeo de 1 hora, você automaticamente você vai ficar um pouco mais com preguiça de assistir esse conteúdo de novo, né? Você vai pegar um vídeo de 1 hora e vai ver ele de novo. Então, isso acaba te deixando um pouco mais cansado. Se você pegar vídeos menores, você consegue dominar bem aquele vídeo. Eu gosto de pegar vídeos ali de 15 minutos, 20 minutos, assim, no máximo. Ou de repente, se você encontrar um vídeo muito grande, que você goste, você pode pegar uma minutagem do vídeo. Pega ali, sei lá, os 20 primeiros minutos do vídeo e foca nesses 20 primeiros minutos. E aí você vai assistir esse mesmo trecho várias vezes. E aqui a gente já encaixa com a dica número 3, que é repetir em voz alta. Você precisa repetir em voz alta o que está sendo dito no vídeo, porque a gente precisa pôr para fora. A gente precisa pôr para fora. Se a gente quer aprender a falar um idioma, a gente precisa botar ele para fora. Tudo isso que você está vendo, consumindo, seja um podcast, seja uma série, ou sejam esses vídeos que eu estou indicando de conversação, você precisa repetir em voz alta. Por isso também que faz sentido você pegar um vídeo menor, para você conseguir realmente repetir todas as palavras que estão sendo ditas e fazer isso mais de uma vez. E aí, quando você for repetir em voz alta, você tenta repetir mais próximo da pronúncia que você está ouvindo. E faça isso mais de uma vez, faça isso várias vezes. Escuta e repete, escuta e repete, escuta e repete. Você vai ver que isso vai te ajudar muito. E agora a gente chega na nossa quarta dica, que também está relacionada a tudo isso que a gente está falando aqui hoje, que é use o seu tempo morto. Use o seu tempo morto para consumir esses conteúdos, para fazer esses exercícios
de repetição. Use o tempo morto. O que é o tempo morto? É o tempo que você está tranquilo, o tempo que você está relaxado, o tempo que você está livre das suas obrigações mais difíceis, o tempo que você está dobrando uma roupa no seu quarto, que você está arrumando sua casa, que você está relaxado, sei lá, na sua cama, que você está passeando com seu cachorro, ou você está dentro de um ônibus indo para algum compromisso, para a escola, para o trabalho, você está lavando louça. Eu adoro ouvir enquanto estou lavando louça. Não sei, para mim, eu estou ali fazendo uma atividade que não me exige muito esforço e eu estou escutando e eu estou prestando atenção. Dessa forma, você vai pegar a aprendizagem e vai colocar em um contexto diferente. Você vai colocar em um contexto rotineiro, natural do seu dia a dia. Então, você vai aprender de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais natural. É diferente da gente estar, sei lá, sentado com um caderno, fazendo listas e condicionado a esse estudo, e aí parece que fica tudo mais difícil. É meio que quando a gente estudava, sei lá, para uma prova difícil no colégio, para uma prova na faculdade, você você sente que você fica mais tenso, você sente que você precisa aprender aquilo, que você tem que decorar aquilo. E aí, quando você joga uma carga de dificuldade para alguma tarefa, ela se torna mais difícil, ela se torna realmente mais difícil. Então você precisa tirar esse aprendizado de idioma desse contexto, tira desse contexto e coloca em outro. É quase uma forma de você enganar um pouco o seu cérebro. Você está ali estudando sem perceber que você está estudando. É como a gente aprende, né, quando a gente é criança. A gente cresce aprendendo assim. Aprender um idioma novo, gente, não tem que ser pesado, não tem que ser um fardo que você faz, assim, que você carrega. Tem que ser leve. Confia que dessa forma vai dar certo, que dessa forma você vai conseguir absorver muito mais sem perceber. Chegamos na dica número 5, que é pare de decorar tudo. Pare de querer memorizar tudo. Pare de querer saber a tradução de todas as palavras que existem no mundo e achar que você vai fazer isso do dia para a noite. Bom, eu sei que muita gente gosta desse tipo de estudo, de fazer lista de vocabulário, de escrever 500 palavras e de anotar do lado a tradução. Tem gente que gosta de flashcards e eu acho que funciona para muita gente. Então, se funciona para você, continua fazendo. O meu ponto aqui, quando eu digo pare de decorar, pare de querer memorizar tudo, é porque eu vejo muita gente focada em só decorar, em só memorizar. A pessoa está esquecendo de aprender. Porque uma coisa é você só decorar e só memorizar, outra coisa é você aprender. Então, quando você começa a pegar palavras soltas, palavras assim fora de contexto, e tenta ficar memorizando elas, é muito mais difícil para você acompanhar, para você lembrar delas. Eu, pessoalmente, acho que é muito mais difícil dessa forma. E como você consegue fazer isso de uma forma melhor, uma forma mais eficiente? Aí a gente cai na dica número 6, que é aprender por contexto. Gente, aprender uma palavra, aprender um verbo dentro de um contexto é tão superior que eu não consigo nem mensurar dentro de um vídeo. Eu teria que fazer um vídeo só falando disso. Ao invés de você ficar tentando memorizar palavras soltas e verbos soltos, você pega essas palavras e dá um contexto para elas, você cria um contexto para elas. Você vai pegar uma palavra que você está, sei lá, aprendendo, que você descobriu na língua que você está estudando, um, sei lá, livro. Pegou a palavra livro. Eu estou estudando turco. Aí você aprendeu que livro em turco é kitab. Então você aprendeu a falar livro. Ao invés de você ficar tentando escrever essa palavra, ficar tentando memorizar uma palavra solta, dá um contexto para ela. O que tem esse livro? O que está acontecendo? Que tá planeia pior? O que tem esse livro? E aí você cria um contexto para esse livro. Sei lá, quero comprar o livro, quero ler um livro, quero pegar um livro emprestado, quero jogar um livro, sei lá, quero quero ler um livro no sofá. Você fala, eu quero aprende essa frase, aí você vai aprender essa frase, você vai aprender os elementos da frase. Eu quero ler um livro no sofá. Kanepe de kitab okumak istiyorum. Assim que fala em turco, por exemplo. Ou seja, você pegou uma palavra solta e aí você deu um contexto para ela. E o que vai acontecer? Por tabela, você vai aprender não só a palavra livro, você vai aprender o verbo querer, que é o verbo da ação, você vai aprender a falar sofá, você vai começar a expandir o seu vocabulário. Eu vou falar para vocês como eu faço, como eu gosto de fazer. Eu costumo estudar verbos. Eu pego os verbos mais utilizados, porque eu acho que o verbo é o que dá a sustentação, né? Tipo, da frase, é o que faz a ação. Então eu pego os mais comuns, né? Querer, fazer, poder, ir, vir, e eu crio um contexto para eles. Eu aprendo o verbo e aprendo as conjugações desse verbo nos tempos presente, passado e futuro. Mas assim, sem ficar com essa neura de tentar decorar tudo. Não, eu só aprendo e vou tendo uma noção. E aí eu dou um contexto para esse verbo. Eu aprendo esse verbo dentro de uma frase. Eu crio uma frase, invento qualquer coisa, e aí eu vou
ler aquela frase. Normalmente eu crio 2 frases, só, não mais que isso. Porque eu vou ler e reler essa frase, eu vou ouvir a pronúncia, como se fala, e eu vou tentar dominar essas frases. Domina só essas frases. Não tenta pegar muita coisa nesse momento, porque aí é mais coisa para você absorver. O segredo aqui é ir de pouquinho em pouquinho mesmo. E aí eu pego e estudo essa frase, e depois quando eu revisitar essa frase no outro dia, eu revisito essa frase, e aí eu pego e crio uma nova frase. E aí eu pego elementos de uma frase e vou criando na outra. Porque como você está estudando uma frase inteira, um contexto inteiro, você vai, como eu falei, por tabela você vai pegando outras palavras, outros verbos. Aí você vai tentar montar outras frases diferentes com o que você já sabe. E isso tudo, gente, quando você junta com a escuta intencional, que a gente já conversou aqui, quando você escuta com os vídeos que você está vendo, com o material que você já está consumindo, você vai começar a criar uma teia de aprendizado sem perceber. Sem perceber, você já vai estar sabendo várias palavras, várias frases, vários contextos diferentes. É o que falam, né? Acquire the language. Você tem que adquirir a língua. E não só aprender a língua. Você vai adquirir a língua. E dessa forma é uma forma muito natural de você fazer isso. E chegamos à dica número 7, que é falar sozinho. É uma dica que ela se relaciona um pouco com aquela outra dica de repetição, né? Ela tem essa viés de botar para fora o que a gente está aprendendo, mas aqui o falar sozinho você vai falar coisas que você já sabe, coisas que você já aprendeu. Você não vai repetir nada que você está ouvindo, você vai tentar construir frases com isso, com o que você já sabe da língua. Então, tenta explicar alguma coisa, tenta contar como foi seu dia, tenta falar o que você vai fazer no dia seguinte, enfim. E aí você vai usando o vocabulário que você já tem mesmo, o vocabulário que você já adquiriu. Vai falando sozinho, fala no seu quarto, fala de frente para o espelho, da forma como você achar melhor. Só coloca para fora. Se você não tem uma pessoa com quem praticar, se você tem uma pessoa com quem praticar, legal, vocês podem praticar juntos. E aqui o segredo é você colocar para fora mesmo, sabe? Você falar sozinho e tentar colocar tudo para fora o que você sabe, sem se preocupar se você está errando, se você está acertando, se a pronúncia está boa, se a pronúncia está ruim. É hora de falar sozinho, é hora de você tentar falar com naturalidade, tentar fazer fluir a conversa, sem ficar querendo traduzir na sua cabeça. Você vai pensar em português, aí você vai parar, ficar traduzindo e falar. Não, tenta falar tudo que você sabe, da forma como você sabe de uma vez. Então pratica isso, pratica dessa forma. Falar sozinho é uma dica que eu acho que muita gente menospreza, muita gente não dá importância para isso. Cara, ajuda muito. E aí quando você for falar com alguém mesmo na língua, você vai ter ali, sabe, um molejo, um traquejo, porque você já vai ter praticado muito antes. Então vai sair de uma forma muito mais natural para você, vai por mim. E chegamos finalmente na oitava e última dica, que é não busque a perfeição. Se você está começando a estudar um idioma agora, você precisa focar primeiro em aprender o idioma, em aprender essa língua nova que você está aí desbravando. Sabe aquilo que dizem, primeiro você começa, depois você melhora? É exatamente isso. Aprender um idioma novo é exatamente isso. Primeiro você começa e aí depois você melhora com o tempo. Hoje em dia, assim, tem muito vídeo aí na internet, de pessoas falando como ficar fluente em um mês, em 3 meses, como eu fiquei fluente em 2 meses, ou fale igual nativo em 4 meses. Gente, fale igual nativo em 4 meses. Não existe isso, cara. Ninguém vai falar igual nativo em 4 meses. Esquece isso. Isso não existe. Eu acho muita, de verdade, assim, eu acho muita ingenuidade das pessoas acharem que isso é possível, acharem que você consegue ficar fluente, falar igual nativo de uma língua que você não sabe absolutamente nada em 4 meses. É a ingenuidade da pessoa que acha que de repente está falando como nativo. Eu acho que não é errado você ter essa aspiração, sabe? Você querer chegar lá, você querer ser fluente em uma língua, você querer falar igual nativo em uma língua. Mas você tem que saber que é um processo, que leva tempo. Você não começa falando fluente. Você vai começar falando básico, falando pouco, e aí você vai melhorando. Conforme o tempo vai passando, você vai melhorando. Eu comecei a estudar o mandarim faz pouco tempo, faz menos de um mês, e eu tenho certeza que eu não vou ficar fluente daqui a 3 meses. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu não tô com pressa, não tô passando corrida com ninguém. Também não tô indo trabalhar para uma multinacional chinesa. Ninguém me contratou. Não vou atuar na televisão lá da China, não vou fazer nenhum dorama chinês. Eu quero aprender a língua para me comunicar, eu quero aprender a língua para aprender a cultura. Eu acho que você tem que entender qual que é o seu objetivo para aprender o idioma que você quer aprender. Então, gente, por favor, não caia nesse papo de que você vai ficar fluente do dia para noite em qualquer idioma, assim, se você não sabe nada dele. Não foca nisso, foca em aprender, vai aprendendo aos poucos, vai começando.
E aí você vai melhorando progressivamente ao longo das semanas, ao longo dos meses. E se você quiser chegar nesse patamar de fluência, você vai chegar. Você vai chegar no seu tempo, você vai chegar no seu ritmo. E aí tente falar, tente praticar, faz os exercícios que a gente comentou. Se você estiver, por exemplo, viajando para esse país, sei lá, você começou a estudar norueguês porque daqui a 6 meses você vai para a Noruega fazer uma viagem. E aí você vai chegar lá não sabendo muita coisa ainda, mas tenta falar o que você sabe, põe para fora. As pessoas vão entender que você está ali fazendo um esforço para se comunicar no idioma delas. E isso já é algo extraordinário, isso já é algo incrível. E as pessoas não são burras. Elas vão entender o que você está querendo dizer, mesmo que você erre. É igual aqui quando a gente vê vários gringos chegando aqui e falando errado, a gente acha super legal, super bonitinho. É a mesma coisa. Só de você estar se comunicando em um idioma que não é o seu, já é algo muito grandioso, já é algo que deve ser celebrado. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Aqui a gente falou algumas dicas práticas que você pode aplicar no seu dia a dia, dicas muito fáceis, desde você assistir um conteúdo que eu indico, conteúdo de conversação, pegar vídeos mais curtos, você repetir o vídeo em voz alta, você usar o seu tempo morto para você praticar, você estudar as palavras com contexto, você contextualizar as palavras que você está aprendendo, você falar sozinho, você não ter medo de errar, você não ter medo de não ser perfeito, não sair perfeito. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, dar o seu joinha, se inscreva no canal para acompanhar outros conteúdos que ainda vão sair. E deixe um comentário se você está estudando, se você está aprendendo algum idioma, se você quer aprender um idioma. Fala aí qual idioma você está aprendendo, fala qual a dificuldade dele, se você está achando difícil, se você está achando fácil. Se você tem alguma outra dica aí para estudo, deixa aí pra gente acompanhar também. E é isso, por hoje é só, a gente se vê no próximo. Tchau!